Bom dia, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Enquanto você procura, eu queria trazer à sua memória, se é que você já leu, um livro escrito pelo John Bunyan, intitulado O Peregrino. Esse livro é um dos maiores clássicos da literatura cristã. Ele começa a descrição do livro como se tivesse tido um sonho, e nesse sonho ele começa a narrar, então, a vida de um cristão, que é esse o nome do personagem durante todo o livro. E então o cristão, depois de ter um encontro com um homem chamado evangelista, e tendo ouvido as palavras daquele homem, ele fica convencido de que precisa se livrar do fardo que ele carrega em seus lombos, em suas costas. E o evangelista o aponta um caminho. E ele segue então no trajeto desse caminho apontado pelo evangelista, até que em um certo momento ele se depara com a cruz no Monte Calvário, o seu fardo cai dos lombos, mas a caminhada não termina aí. Ela começa então, e nesse começo da caminhada ele já enfrenta uma série de dificuldades, uma série de problemas que começam a acontecer. Um dos capítulos é intitulado de Enfrentando os Leões no Desfiladeiro da Dificuldade. E ele, nessa ladeira, leões estão ali prontos para devorá-lo, se ele não estivesse protegido o suficiente. Ele continua a sua trajetória e chega a conhecer um outro homem chamado Fiel, que segue junto a ele, e eles se deparam com a feira das vaidades, onde uma série de ofertas mundanas são oferecidas a eles, mas eles, ainda que tentados e de certa forma temporariamente seduzidos, resistem àquilo, rejeitam aquelas ofertas, e rejeitando aquelas ofertas, eles são agora vítimas de perseguição, de afronta, e o fiel acaba morrendo nesse trajeto. O final do livro é que o peregrino, o cristão, consegue finalmente chegar às portas da mansão celestial e ele entra naquele belo castelo. O que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos hoje, que nós vamos ler hoje? É que a carta de Hebreus, nós não sabemos muitas informações sobre elas. Não sabemos quem é o autor, não sabemos quem são exatamente os destinatários, não sabemos a data de sua redação, mas uma coisa curiosa é que o título, aos Hebreus, pode significar simplesmente aos peregrinos. Então vamos ler o texto do capítulo 12 de Hebreus, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como eu disse, o título pode se referir simplesmente aos peregrinos. E então o autor aos Hebreus nos conduz numa peregrinação, desde o capítulo 1, com a revelação de Deus em sua plenitude feita em Cristo Jesus, e a superioridade de Cristo em todos os elementos da fé da antiga aliança. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos sacerdotes da linhagem levítica e araônica, Jesus é superior a todos aqueles elementos que haviam passado, e tudo aquilo era apenas sombra dos bens que agora já foram
realizados em Cristo. Nessa peregrinação, por diversas vezes, o autor compara a trajetória dos cristãos a quem ele estava escrevendo com a trajetória do povo de Deus que peregrinava lá no deserto. Quando chega então no capítulo 11, ele nos dá uma galeria fantástica de heróis da fé e encerra agora essa galeria com essa conjunção do capítulo 12 que diz portanto. Se aqui há uma conjunção, um conectivo, nós precisamos ler esse texto à luz daquilo que veio antes, pelo menos à luz do capítulo 11, pelo menos. Então o autor vai nos indicar que essa conexão aqui, essa carreira que ele nos propõe, deve estar baseada naquela grande nuvem de testemunhas que ele apresenta no capítulo 11. Ora, irmãos, essa peregrinação toda que ele faz e essas exortações que ele está trazendo o tempo todo em toda a epístola aos Hebreus, agora, quando chega no capítulo 11, ele não apenas faz exortações, mas nos dá exemplos vivos de pessoas que enfrentaram essa peregrinação e que foram felizes em concluir a carreira que havia sido proposta para eles. Aqueles homens que estão descritos no capítulo 11 são verdadeiros heróis, mas também são uma grande nuvem de testemunhas. Então ele começa a apresentar a vida de Abraão, a vida de Enoque, a vida de Abel, a vida de Moisés, e a partir do capítulo 32, faltando-lhe tempo para descrever todos os heróis da história da redenção, ele começa dizendo assim: e que direi mais? Verso 32 do capítulo 11: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres pela ressurreição receberam seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Diante dessa grande nuvem de testemunhas, nós somos estimulados a uma carreira que se assemelha à carreira deles. E olha, irmão, se os exemplos tivessem encerrado aqui, nós já teríamos motivos suficientes para estarmos incentivados, sabendo que correr a carreira cristã é totalmente possível. Mas Deus é tão bondoso que nos concede ao longo da história tantos outros heróis. Nós olhamos, por exemplo, a vida dos apóstolos de Cristo, que já eram heróis nesse período. Alguns já haviam enfrentado mortes severas. Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi crucificado em forma de X. Tiago foi morto por espada a mando de Herodes Agripa. Mas se a gente passa o tempo dos apóstolos, a gente vai encontrar um homem chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna, ele era um ancião que tinha testemunhado da fé e que, de repente, por causa da sua fé em Cristo, ele é perseguido e condenado à morte. O procônsul, então, ordena que acendam uma fogueira e queimem Policarpo. E ainda o exorta: o que é que custa? Negue a sua fé, negue a Cristo e você vai ser salvo. E ele disse: há tanto tempo tenho-o servido e ele nunca me abandonou, negaria eu ele agora?
Ao longo da história, irmãos, tantas pessoas enfrentam essa carreira, enfrentam as dificuldades da vida cristã e conseguem superar essas barreiras, superar essas dificuldades e chegar até a linha de chegada. Policarpo é um exemplo, os cristãos morávios lá no século XVIII, que vendiam a si mesmos como escravos para conseguir pregar o evangelho em regiões mais longínquas e em povos que eles não conseguiam penetração, sobretudo escravos. E quando eles se despediam das suas famílias, sabendo que provavelmente nunca mais os veriam, eles diziam: digno é o cordeiro de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Como se fosse coisa do passado, às vezes a gente olha para esses exemplos com um saudosismo e nós começamos a pensar que o cristianismo não é mais o mesmo, que a carreira não é mais a mesma, que os desafios não são mais os mesmos. Entretanto, eu queria trazer um exemplo contemporâneo também, que é o exemplo do irmão André. O irmão André é conhecido como contrabandista de Bíblias. E ali em plena Guerra Fria, ele recebe um chamado divino para levar Bíblias aos países onde a Bíblia era proibida ou pelo menos muito restrita. Em uma dessas situações, ele enche o seu fusquinha com Bíblias, atravessa na fronteira de um desses países que faz ali fronteira com a Holanda, e os guardas da fronteira o param e eles perguntam o que é que ele está carregando. E ele resolve ser honesto, ele diz assim: olha, eu estou levando Bíblias para entrar no seu país e distribuir com os cristãos que aí estão. E os guardas tinham toda a autoridade para prendê-lo e confiscar as Bíblias, mas preferiram naquele momento deixá-lo entrar. E alguém perguntou para ele: mas não é arriscado demais isso que você faz? E ele disse: sim, é muito perigoso. Entretanto, é muito mais perigoso não obedecer à voz de Deus. Diante de todos esses exemplos, irmãos, o que eu quero falar é que, assim como Calvino nos lembra, se fossem poucas as testemunhas, nós poderíamos falar que a carreira cristã, com todas as dificuldades que ela fala, e com todo esse heroísmo do capítulo 11, é tão difícil que seria coisa para pouca gente. Mas, quando nós olhamos que essa nuvem de testemunhas ela é tão grande, ela é tão abundante, ela é tão intensa, nós ficamos convictos de que a semelhança desses homens, e como diz o autor aqui, olhe para o seu texto aí, a sua Bíblia, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, assim como essas testemunhas, portanto, como eles viveram assim, como eles peregrinaram dessa forma, agora também somos nós que precisamos fazer a mesma coisa. Essa expressão da ideia de que como eles viveram, nós devemos viver. Como eles peregrinaram, nós também devemos peregrinar. E eu sei que a carreira cristã é desafiadora, é difícil, é complexa, é repleta de percalços no caminho, mas nós somos estimulados pelas Escrituras a percorrer essa trajetória da mesma maneira que esses cristãos percorreram. Então, o autor aqui nos coloca diante de uma analogia, uma ilustração, que ele pega ali do seu século, do seu período, baseado nas Olimpíadas dos Jogos que começaram lá na Grécia e que depois foram acrescentados de alguns elementos pelos romanos, e ele pensa numa maratona. Imagine o Coliseu romano, cheio de pessoas ali nas arquibancadas, e você como atleta, no ponto de início da maratona, levanta os olhos e vê todas aquelas testemunhas na arquibancada do Coliseu. E agora você mesmo é desafiado a enfrentar essa carreira. Portanto, assim como eles, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, a semelhança de tantos exemplos da história, devemos prosseguir peregrinando agora como atletas nessa jornada da fé. Com essa ilustração, eu aprendo algumas lições desse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas delas. A primeira dessas lições é que nós devemos enfrentar essa corrida, essa maratona, livre das cargas excedentes.
Perceba que um atleta, quando ele vai enfrentar uma corrida, sobretudo uma maratona, ele não pode estar com roupas pesadas, não pode estar com cargas excedentes. Mas o texto em grego aqui não fala dessas outras cargas, senão dessa cargazinha que eu estou carregando aqui, né? Desse pezinho excedente, dessas saliências que, quando a gente come um pouquinho mais, ou vai passando da idade, acaba armazenando. Então, o autor está estimulando os atletas a perderem peso, a desembaraçar-se do peso. Isso quer dizer que um atleta tem que treinar, tem que fazer regime, tem que emagrecer, tem que se livrar do peso excedente. E aqui, quando eu olho para esse texto, claramente eu lembro do que ele vem falando ao longo de toda a epístola. Por isso, livrar-se das cargas excedentes é também se livrar da carga de uma religião legalista. Lembrem que ele está confrontando os seus ouvintes aqui, que estavam sendo tentados, fortemente tentados, a voltar à prática de uma série de elementos do judaísmo. Pelo menos fazer uma síntese entre judaísmo e cristianismo. Isso porque o judaísmo era uma religião aceita legalmente no Império Romano. Além disso, possuía sua própria exuberância. Comparado com o cristianismo primitivo, que era extremamente simples, os judeus eles tinham rituais, tinham sacerdotes, tinham sacrifícios, tinham vestes sacerdotais, e essa imponência religiosa seduzia muitos. Por isso eles precisavam se livrar desse peso, dessa carga excedente, já que Cristo realizou aquilo para o qual essas coisas apontavam. Tudo isso era apenas sombra dos bens que agora já foram realizados em Cristo. Quando eu penso então numa religião legalista, como era o caso desses cristãos, que foram exortados o tempo inteiro a não fazerem isso, a não serem seduzidos por esse tipo de religiosidade, eu lembro, irmãos, que a tentação de uma religiosidade legalista é exatamente a tentação de negar a suficiência de Cristo. Aquele princípio tão defendido na Reforma, o solus Christus, por tantas vezes nós somos tentados a abandonar esse princípio com as nossas elaborações, com a nossa criatividade, com as nossas inovações. E nós precisamos ter cautela quanto a isso. Nós precisamos perceber que essa exortação aqui é extremamente relevante, porque se eu penso o seguinte, se eu tenho uma carreira longa, uma maratona cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, e eu levo cargas excedentes de uma religião extremamente difícil de praticar, eu vou me cansar muito antes do que deveria. Você imagina uma religião que é apenas um manual de regras, de podes e não podes, de permissões e proibições? Você imagina uma religião que é simplesmente a construção de um ideal realizado por mentes humanas que não se basearam nas Escrituras, e assim como Jesus fala a respeito dos fariseus do passado, armam fardos pesados, colocam sobre os lombos dos homens, mas eles mesmos com um dedo não querem movê-los. Por isso, se livra dessa carga, se livra dessas compreensões falaciosas de que nós precisamos apresentar obras a Deus para sermos aceitos diante dele, que nós precisamos fazer isso ou aquilo para sermos aceitos diante de Deus. Isso são falácias da nossa própria mente ou até mesmo setas do inimigo que tentam construir em nós uma religião que não é aquela que confia tão somente no Salvador. Mas se uma religião legalista é algo que não deve guiar o nosso percurso, nós devemos também nos livrar da carga de uma religião antinomista, ou seja, se o apego exagerado a regras e a criações humanas é ruim, você achar que a religião cristã também é algo completamente desprovido de regras, de padrões de moralidade e de caminhadas que são realmente difíceis e que precisam ser enfrentadas com disposição, desprendimento, então há também confusão nessa compreensão, há também equívoco nessa compreensão. Vejam que o autor diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado.
É preciso se livrar desse peso dessa religião antinomista, mas também do pecado que tenazmente nos assedia. E é interessante que ele fala de pecado no singular aqui. Então ele não está falando de algo muito específico, mas do pecado em si. E aí o pecado em si incide sobre as nossas vidas de maneiras diferentes. Todos nós temos problemas relacionados a pecado vivido de maneiras diferentes. Por isso, se ele se refere ao pecado em si, isso atinge a todos nós. Todos nós temos problemas decorrentes da nossa relação com o pecado, de coisas que precisamos abrir mão, de coisas que precisamos nos livrar. O texto, então, nos exorta, no final do verso 1, a correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. Correr livre das cargas excedentes. Mas quando eu leio o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, eu penso agora que eu preciso enfrentar essa carreira, eu preciso enfrentar essa jornada, mantendo um olhar focado. E por que o olhar tem que ser realmente focado? Quando eu olho para esse texto aqui, olhando firmemente, essa palavra firmemente não está lá no grego, mas é necessário que esteja aqui na nossa tradução em português, porque a palavra aforal, que é usada lá no grego, tem a ideia de olhar para algo de tal maneira que você não desvia o olhar para mais nada. Então você precisa olhar sem desviar os olhos para a direita, sem desviar os olhos para a esquerda, mas mantendo um foco e olhando tão somente para aquele ponto focal. Então esse olhar precisa ser firme, precisa ser um olhar focado. Essa ideia de olhar focado só pode ser gerada em nós, irmãos, quando nós somos encantados, cativados pelo objeto do nosso olhar. Eu estava lendo um livro muito interessante, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, e me deparei com uma citação ali no prefácio do Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe, ele tem um trecho ali que narra um diálogo entre o menino e a raposa. Nesse diálogo, o menino convida a raposa para brincar com ele. E a raposa rejeita de cara e diz que não quer brincar. O menino fica espantado. Por que é que você não quer brincar comigo? E a raposa diz: porque você ainda não me cativou. Eu não fui cativada por você. O menino então pergunta: então o que é cativar? A raposa diz: cativar é criar laços, é criar vínculos. E aí ela começa a dizer: tu não és ainda para mim senão um garoto igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Ser cativado é exatamente essa criação de vínculos, esse relacionamento onde aquele objeto do meu olhar se torna único para mim. Queridos, você já olha para Jesus dessa forma? Você já olha para Jesus cativado por quem Ele é? O seu olhar está fixo nele, sem se desviar? Se encante, seja cativado, olhe firmemente para aquele que é superior aos anjos. Deslumbre-se com o Filho de Deus, que é superior a Moisés. Nós precisamos olhar para Jesus e admirar-nos, fitando os olhos naquele que é superior a todos os outros sacerdotes do passado, ao único que é capaz de ser ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, aquele que foi aperfeiçoado por meio de muitos sofrimentos e por isso pode se compadecer de nós, se identificar conosco. Quando eu olho para Jesus desta forma, quando os meus olhos estão fitos
fitos nele, quando eu olho para ele com um olhar de admiração, eu começo a ser cativado por aquele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Os olhos então ficam fixos, porque Jesus nos atrai com a sua beleza, com a sua majestade, com quem ele é e com o que ele faz. Como então? Com os olhares fixos em Jesus. Como é que outra coisa ou outro indivíduo pode atrair o nosso olhar, pode desviar-nos do foco, pode nos manter tão seduzidos, se eu estiver tão deliciado pelo olhar que Jesus me causa, se eu estiver tão encantado por aquilo que Jesus me faz, se eu estiver tão fascinado por quem Ele é. Então, se o meu olhar estiver fixo nele, certamente o meu olhar não será desviado. O autor está nos convidando a uma carreira, irmãos. Está nos convidando a pisar passos não vacilantes, a concluir um trajetório, uma maratona, onde Jesus é o exemplo principal, Ele é o pioneiro, Ele é o primeiro a ter realizado isso. E quando eu olho para Ele, encantado, cativado, admirado, fascinado, eu fico então com os olhos fixos e meu olhar não se desvia. Entretanto, esse olhar cativado, fascinado, não apenas é produzido por esse fascínio, por esse encanto, mas ele produz em nós mudança, ele produz em nós transformação. Perceba que o autor está nos orientando a olhar firmemente para Jesus, que é o autor, ou melhor, pioneiro da fé, é aquele que concluiu essa carreira primeiro. E quando eu olho para ele, eu vejo o seu trajeto. O J.K. Bill, ele escreveu um livro também interessante com o título Você se torna aquilo que adora. Esse princípio que ele captou bem das Escrituras está baseado na ideia de que nós ou nos adequamos a imitar a Deus, ou nos adequamos a imitar os ídolos, mas o nosso interior, o nosso coração, sempre será um coração que imita algo, que imita alguém. Então ele percorre as Escrituras mostrando que nós fomos criados em imagem de Deus. Fomos criados em imagem de Deus para parecermos com Ele. Entretanto, na queda, essa imagem foi maculada, ela foi distorcida. Então, os homens começam agora, por causa da idolatria, se tornar semelhantes a ídolos e não a Deus. O Salmo 115, verso 8, traz uma imprecação contra os idólatras. Ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, então tornem-se semelhantes a eles, aqueles que nele confiam. É uma imprecação contra os idólatras. Se você olha para o Salmo 135, há um dispositivo semelhante. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, o salmista está olhando para idólatras e declarando sobre eles uma transformação. Eles estão se parecendo com os ídolos a quem eles adoram. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o outro lado, nós começamos a identificar o propósito divino. Olha lá para Romanos, por exemplo, capítulo 8, verso 29, que diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos destinou a nos parecermos com Jesus, E isso acontece à medida que nós somos cativados por Jesus, à medida que nós contemplamos Jesus, à medida que nós adoramos Jesus, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então, se eu sou cativado por Cristo, além de estar fascinado, com os olhos fixados, sem me desviar do trajeto, o que acontece é que esse olhar começa a produzir transformações no meu interior.
Eu começo a olhar para Jesus, me encantar com Ele e imitá-lo, e percorrer o caminho à semelhança dele. Quando nós olhamos aqui para o texto, para Hebreus, nós temos a impressão de que todas as testemunhas encerraram no capítulo 11 e que agora Jesus é uma outra pessoa. Não, Jesus é o ápice dessas testemunhas. Jesus é aquela testemunha que concluiu essa carreira como pioneiro. Então, quando eu olho para ele desta forma, eu sou incentivado nessa caminhada. O verso 2 continua dizendo que ele fez isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, essa ideia de focar os olhos em Jesus e não desviar, ela, além de produzir transformação em nós, ela faz com que nós caminhemos também motivados por aquilo que ele já conquistou. Ou seja, nós devemos nos fortalecer diante das dificuldades, das aflições da vida, baseados na recompensa já conquistada pelo pioneiro, pelo atleta pioneiro que concluiu essa caminhada. Essa alegria que estava proposta a Jesus, ela não é tão clara aqui no capítulo 12 de Hebreus, mas se eu olho para Isaías 53, eu encontro ali algo que me esclarece a respeito dessa alegria. Lá nos versos 10 e 11, o profeta diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando é que Jesus então fica satisfeito? Quando ele conclui a sua obra e vê o que ele conquistou com essa obra que ele realizou. Vejam então aqui, queridos, a alegria proposta para Jesus, ela é estimulante para nós, porque essa alegria que foi proposta para ele, é ele se tornar o redentor de toda a criação. Quando ele concluiu a obra, ele se tornou alguém capaz de redimir toda a criação e trazer de volta para Deus em si mesmo. Ele como ponto convergente de todas as coisas, então as pessoas passam a olhar para Jesus. O que o saciava era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Não há nada mais estimulante do que perceber o quanto Jesus suportou. O tamanho da vergonha, a ignomínia, a oposição, a aflição que ele enfrenta para ter o prazer de restaurar a nossa alma, de restaurar a criação, de redimir o seu povo. Essa recompensa nos estimula a perseverança. O autor diz assim: olhe atentamente, considerai atentamente, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O trajeto cristão é carregado de problemas, de sérias dificuldades. Quem não passa por privações por ser cristão? Quem não tem que rejeitar tantas coisas e tantas ofertas, como o cristão com seu amigo na feira das vaidades, que precisava rejeitar aquelas ofertas para caminhar exatamente como Cristo queria? Quem não sofre, quem não enfrenta problemas, às vezes problemas no lar, porque você quer a sua casa andando de determinada maneira, mas a sua família não compreende isso e não aceita. Quantas vezes nós somos defrontados com problemas que não somos capazes de resolver, mas que temos que enfrentar porque somos cristãos. A vida cristã é repleta de privações, de esforço, de abnegação, mas é tomando nota de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus realizou, que eu sou estimulado a permanecer firme, porque Ele concluiu a carreira, conquistou para mim aquilo que eu não podia conquistar, e agora, seguindo os seus passos, eu tenho a convicção de que vou ultrapassar a linha de chegada e receberei a recompensa que Ele conquistou para mim. Vale a pena os passos cristãos. Eu quero concluir as minhas palavras trazendo à sua mente
uma imagem que ficou emblemática. Se você tem um pouquinho mais de idade e assistiu às Olimpíadas de 84, você vai lembrar de Gabriela Anderson Chais. Ela era uma atleta que enfrentou a maratona pela primeira vez que foi colocada para atletas femininas. Mais de 40 quilômetros a serem percorridos. Uma maratona longa que as pessoas diziam que era impossível para as mulheres realizarem. Ela se tornou emblemática porque na última volta, cheia de cãibras, com o corpo já retorcido, a fadiga tomando conta do ser, o corpo sendo levado à exaustão, não havendo mais forças nela, a alegria de concluir aquela prova era suficiente para lhe impulsionar, e mesmo quando os médicos chegaram juntos e tentaram ajudá-la, ela rejeitou a ajuda médica para não ser desclassificada. Ela queria ir até o fim. Os passos já não eram firmes, o corpo já não era ereto, os braços já não acompanhavam o movimento, mas mesmo diante de todas essas dificuldades, ela continuou. Ela foi até o fim, e eu acho que nunca na história uma volta olímpica foi tão longa quanto aquela última volta da maratona que ela enfrentou ali. A perseverança dela convencia os espectadores de que eles estavam diante de um feito extraordinário. Eles não estavam diante de algo comum, mas um fato notável. Ela conseguiu, com muito esforço, concluir a prova. Ela não tirou em primeiro lugar, mas ela concluiu a maratona. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes a nossa caminhada é tão fatigante quanto aquela maratona. Nas últimas voltas, talvez, o seu corpo já não esteja mais aguentando. As aflições talvez estejam dominando o seu coração, de tal modo que você queira abrir mão de algumas coisas da vida cristã para, quem sabe, tornar mais fácil a caminhada. Quando seu corpo já não suportar as cãibras, quando as aflições da vida se tornarem sufocantes, quando as feridas nos pés decorrentes do longo trajeto já percorrido dificultarem as pisadas, lembre-se do pioneiro que completou a jornada, da alegria por ele conquistada, das promessas recompensadoras que são oferecidas àqueles que concluem a maratona da fé. Lembre-se da grande nuvem de testemunhas que vieram antes de nós e que suportaram as mesmas aflições, as mesmas dores ou até maiores, mas sendo tão frágeis e limitados quanto nós, foram fortalecidos pela fé que conduz peregrinos na jornada. Então eu quero lhe convidar, aguente um pouco mais, quero lhe exortar, se esforce um pouco mais. Ande um pouco mais. Se não aguentar correr, ande. Mas não pare. Continue. Prossiga. Vale a pena enfrentar a jornada cristã. Na reta final, a grande recompensa, conquistada por aquele que é o pioneiro e que chegou lá antes de nós, para nos garantir que tenhamos o nosso prêmio, mesmo sendo fracos como somos. Nós vamos ter a coroação. Então, como Paulo, podemos dizer, não que eu tenha já recebido, ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.